Boa noite, amados, paz do Senhor. Os irmãos certamente estão sentindo a falta de muitas pessoas. Aqui está havendo um encontro de jovens com Cristo da Igreja Congregacional Central. E tem jovens daqui da igreja participando e tem alguns irmãos, vários deles estão trabalhando. E agora há pouco, antes de sair de lá, eu encontrei com o diácono Aldione, quer dizer, não que eu tenha encontrado ele, porque nós já estávamos lá no encontro, tinha visto ele algumas vezes, mas agora no final ele me perguntou se eu estaria aqui e pediu para que nós fizéssemos uma oração por Eduardo, que é o filho dele, e Jamile, que é a nora, que está grávida de gêmeos, e amanhã, às 5 horas da manhã, irá se submeter ao procedimento cirúrgico, cesariana, para o nascimento dos gêmeos. Então, nós vamos orar agora por Jamile e pedir a Deus que tudo corra bem para a honra e glória dele. Amém? Então, vamos orar. Senhor, nós, neste instante, colocamos diante de Ti a nossa irmã Jamile, colocamos também Eduardo, assim como Aldione e Valquíria. Pedimos que o Senhor esteja cuidando de Jamile, como tem cuidado até agora, que o Senhor cuide também durante o parto, que todos os profissionais que estarão envolvidos naquele procedimento sejam instrumentos em Tuas mãos, sejam usados por Ti, e que o parto seja bem sucedido para a honra e glória do Teu nome, que os bebês nasçam sem nenhuma intercorrência, e que Tu, não apenas durante o parto, mas no período pós-parto, continue a cuidar de Jamile e dos bebês. Nós pedimos que Tu tranquilize o coração de Eduardo, de Aldione, de Valquíria, e que tudo corra bem, e que dentro em breve possamos estar testemunhando do nascimento daqueles gêmeos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eduardo me disse o nome, mas eu não lembro. Eduardo não, Aldione. É um casal de gêmeos. Então, em breve os irmãos saberão tudo direitinho. Vamos abrir nossas Bíblias agora. Deixa eu só organizar aqui. E nós vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, e vamos ler o verso 26. Segundo Reis, capítulo 4, verso 26, o texto sagrado diz o seguinte: corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Vamos orar mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos que Tu fales aos nossos corações, que nós possamos compreender a Tua palavra como ela é e colocá-la em prática em nossas vidas. É assim que oramos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos contextualizar essas palavras que acabamos de ler. Havia na cidade de Sunem uma mulher rica que sempre que o profeta Eliseu ia até aquela cidade, ela o hospedava. Certo dia, primeira vez ele esteve lá e ela o alimentou, e depois disso, sempre que ele passava na cidade de Sunem, ia até a casa daquela mulher, que por ser de Sunem ficou conhecido como a sunamita, e até que ela disse para o seu esposo: vamos construir aqui um quarto, colocar uma mesa, uma cadeira, para que sempre que ele venha aqui, ele tenha onde se hospedar. E assim foi feito. Então, certa vez, Eliseu, grato pela forma como era recebido por aquela mulher, perguntou a ela o que ela desejaria. Mas ela disse que não precisava ser feito nada por ela. Então, Eliseu perguntou a Geazi, que era o seu auxiliar, o que poderia ser feito por aquela mulher, e Geazi respondeu que ela era uma mulher que não tinha filhos e que o marido já era idoso. Então Eliseu chamou a mulher até ele e disse: olha, daqui a um ano, por essa época, você vai estar com um filho nos braços. Ela, em princípio, disse: não, Senhor, não coloque esperanças
no meu coração que não venham a acontecer. Ela não esperava que acontecesse, mas o fato é que ela ficou grávida e um ano depois ela estava com o seu filho. E certo dia, quando o menino já estava crescido, o menino foi até o pai que estava lá nas plantações e de repente o menino sentiu uma forte dor na cabeça e o pai disse, leve ele para a mãe. E ela colocou ele no colo, mas o menino veio a falecer. Então a mulher colocou o menino deitado no quarto e foi ao encontro do profeta. E quando Geazi a viu se aproximar, disse para Eliseu, lá vem a sunamita. E Eliseu mandou Geazi fazer as perguntas que estão no texto que nós lemos. Ele disse, corra ao seu encontro, disse Eliseu para Geazi, e pergunta a ela, vai tudo bem com você? Vai tudo bem com o seu marido? Vai tudo bem com o menino? E ela respondeu, vai tudo bem. Isso nos chama a atenção, a preocupação do profeta em primeiro lugar. E, obviamente, se o profeta era um homem de Deus, ele traduzia a preocupação de Deus, porque era um mensageiro do Senhor. E a preocupação naquele momento foi, vai tudo bem com a sua família como um todo? Porque perguntou, vai tudo bem com você, vai tudo bem com o seu marido, vai tudo bem com o seu filho? Então, perguntou pela família como um todo. Ele não perguntou assim, vai tudo bem com a sua saúde, para você estar me procurando, ou vai tudo bem com as suas finanças, ou vai tudo bem com as plantações do seu marido? Não, ele perguntou pela família e individualizou cada um dos membros daquela família. Então ele começou perguntando, como nós já lemos, se ia tudo bem com ela, com a mulher. E a pergunta que eu faço é, quantas mulheres podem responder como aquela mulher respondeu? Quantas podem dizer, vai tudo bem? Porque, vejam, ela tinha motivos para dizer, nada está bem. Vai tudo mal, está tudo péssimo. Meu único filho faleceu, acabou de falecer. Mas, como ela tinha fé que o profeta poderia ressuscitar seu filho, e por isso é que ela foi até ele, isto não seria um problema. Então, mas, atentem, para que ela pudesse responder, vai tudo bem, tudo precisaria estar bem com ela. Estar bem com ela como esposa, como mãe, como auxiliar, como nos manda a Bíblia. Porque, infelizmente, a função de auxiliar nem sempre é compreendida pelas mulheres e nem pelos homens, porque muitos pensam que Deus ter dado um auxiliar para eles seria uma função diminuta, e alguns tratam suas mulheres desta forma. E outras mulheres acham que isso é coisa de machismo e tratam também desta forma o texto. Mas ser auxiliar é, antes de tudo, ser um reflexo de Deus na vida do marido. Quando Deus fez o homem, Deus disse, não é bom que esse cabra esteja só. Se ele ficar sozinho, vai fazer besteira. Então, eu vou colocar na vida dele uma auxiliar que lhe ajude a não fazer besteiras. Em outras palavras, foi isto que Deus fez. Colocou na vida de Adão uma mulher que representasse ele. E a minha pergunta é exatamente essa. Será que as mulheres que estão tendo acesso a esta prédica, seja aqui, seja por meio de vídeo ou posteriormente, será que podem dizer que tudo vai bem? Uma pergunta para que nós possamos refletir. Mas vejam, depois o profeta perguntou se tudo ia bem com o marido da sunamita. E ela respondeu, vai tudo bem. As perguntas foram feitas numa sequência, mas a resposta foi a mesma, de uma única vez, mas era a mesma para tudo. Será que as esposas podem dizer a respeito de seus maridos que tudo vai bem? Será que os maridos têm desempenhado o papel
de sacerdotes do lar, homens que, de fato, as mulheres, quando alguém perguntar se vai tudo bem, as mulheres possam dizer, vai tudo bem. Ele é exatamente aquilo que a Bíblia diz que ele deveria ser. Um sacerdote, meus amados, é ser um representante de Deus na família. É ser um reflexo de Deus na família. É aquele que é provedor, porque Deus colocou ele para ser provedor, mas não é provedor apenas no sentido material, também. Isto é uma obrigação que Deus deu para o homem, mas é ser provedor, sobretudo, espiritualmente, levar a família à adoração a Deus. E por isso que entra a provisão material, entra tudo, porque para que possa haver esta representação de Deus no lar por parte do homem, ele precisa cumprir todos os seus papéis, ter o cuidado necessário com a família. E eu falei em suprimento material, mas não é apenas, eu não estou falando somente de suprimento material, também isto, mas sobretudo o suprimento espiritual. Aquela pessoa que os filhos podem olhar para ele e dizer, eu vejo a existência de Deus na vida do meu pai. A esposa pode olhar para ele e dizer, eu vejo a existência de Deus na vida do meu marido. Em Neemias, no capítulo 7, versículo 3, consta uma narrativa interessante. Diz assim, Neemias estava construindo o muro e disse, e eu lhes disse, os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Então, Neemias começou a fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. E, em determinado momento, houve oposição. Muitos se levantaram contra. E a cidade estava à mercê dos seus inimigos, porque os muros tinham muitas brechas. Então, ela estava vulnerável. Mas o que Neemias fez, segundo o texto que nós lemos? Ele teve o cuidado de colocar sentinelas nos postos, mas colocou, sobretudo, sentinelas, como nós acabamos de ler, na frente de suas próprias casas, porque isto indicava que a sentinela que estivesse na frente da sua própria casa teria o cuidado redobrado, porque não queria que as pessoas atacassem sua família. Então, ter o cuidado redobrado pela sua casa acabava fazendo com que eles tivessem cuidado para que a cidade não fosse invadida. E isto é um princípio que está inserido neste texto, que muitas vezes nós não paramos para atentar, está implícito, mas é a mais pura vontade de Deus, que os homens sejam os guardadores de suas casas, em todos os aspectos, não apenas na segurança física, mas, sobretudo, na segurança espiritual. É comum não darmos lugar para Deus nos nossos lares, e em especial nos nossos projetos familiares, ou até mesmo quando surgem problemas de aparente solução humana. Mas o texto que nós lemos mostra que o trabalho daqueles que não recorrem a Deus é um trabalho que podemos chamar de trabalho vão. Por isso que o salmista diz no Salmo 127, que se o Senhor não guardar, em vão vigiam as sentinelas. E aí, isto tem a ver também com este projeto. Por exemplo, em muitos casos, não existe mais o culto doméstico, que deixou de ser uma prática nos lares, sobretudo aqueles lares que têm crianças, porque quando já são adolescentes e adultos, às vezes não há mais tempo para isto. Mas muitos lares simplesmente abandonaram esta prática, porque tem a televisão, tem a internet, tem os afazeres domésticos, tem o trabalho fora de casa, tem tantas outras coisas, não é? E essas coisas ganharam tal proeminência nas famílias
que não sobra espaço para Deus, não deixam tempo para Deus. Então, Deus deixou de ser o centro da família para ser o recurso. Como eu falei hoje pela manhã, citei rapidamente. Quando as coisas não dão certo, depois de se tentar resolver os conflitos através de outros caminhos, ou dos livros de autoajuda, por exemplo, é que muitos recorrem a Deus. Então, o equilíbrio de uma família não é conquistado apenas nas idas e vindas à igreja, é conquistado com a total submissão dessa família a Deus. E isto só acontece se o sacerdote do lar, no caso o homem, for exemplo, porque se isto não acontecer, nada irá bem. Mas vejam que o profeta também perguntou se tudo ia bem com o filho da sunamita. E nos dias atuais, dentro das igrejas, nós temos visto e ouvido falar sobre muitos problemas com os filhos. Eles não querem saber das coisas de Deus, eles não são obedientes em muitos casos, eles acham que sabem de tudo, né? Tem muitas vezes que os pais vão dizer alguma coisa, já sei, pai, já sei, mãe, não deixa nem falar, já vão interrompendo, quando na verdade demonstram que não sabem, porque a verdadeira sabedoria se reflete na obediência e no saber ouvir os mais velhos. Enfim, eu poderia dar muitos exemplos, mas eu vejo muito isso, que eu acabei de falar, quando um jovem, por exemplo, e aqui é um mero exemplo, começa a namorar. Os pais chegam e dizem, olha filho, olha filha, essa pessoa não dá certo, ou então não é o tempo ainda, você ainda está muito jovem, espere mais um pouco. Aí, ao invés de o jovem ou a jovem refletir, até para poder ter argumentos na conversa com os pais, ficam com raiva e desobedecem muitas vezes e quebram a cara, porque fazem aquilo que está no seu coração em detrimento da vontade dos pais e esquecem que os pais são representantes de Deus nas suas vidas. E aí o problema é que isso acaba trazendo problemas futuros que muitas vezes vão ter que conviver com isso para o resto da vida. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui que ser um é muito mais do que dormir sobre uma mesma cama. Mas muitos jovens pensam que não é assim. E aí pensam que os pais estão fazendo exigências demais, que não têm confiança e que aquela pessoa é a outra metade que Deus reservou para ela, que se complementam, que a gente gosta de tudo, a gente gosta do mesmo tipo de música, da mesma pizza, a gente gosta, ele é lindo, até ele cuspindo é lindo, o jeito dele cuspir é lindo, né? Ela é linda, não sei o quê, essas coisas assim, tudo é bonito. O pastor Kevin Manoia escreveu um livro chamado O Fator Integridade, e ele compara os fundamentos de um relacionamento com um iceberg. E ele mostra que o que torna um iceberg estável, o que faz com que um iceberg não sucumba às batidas que os navios dão neles, o que torna ele estável é o fato de 90% da massa gélida estar submersa. O que aparece, aquela montanha de gelo que aparece, é apenas 10%. O restante, 90% está submerso, e isto torna ele estável, faz com que ele tenha fundação suficiente para aguentar as dificuldades do trajeto. Então, muitas vezes, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes os argumentos do jovem são esses que eu acabei de dizer, né? Eu e ele, ou eu e ela, nos identificamos em tudo. Nós gostamos do mesmo gênero de filmes, coisas desse tipo, né? Gostamos do mesmo tipo de comida, torcemos para o mesmo time, inclusive. Nós gostamos de ler os mesmos livros, e aí os argumentos podem ser muitos. Mas aí desobedecem, vêm os problemas, e muitas vezes, quando levam à frente e se casam, se esforçam para que o casamento dê certo, mas quanto mais lutam, mais percebem que são diferentes. Por quê? Porque os fundamentos não são os mesmos.
num casamento, assim como num iceberg, o que faz a diferença não é o que aparece. Todo mundo pode estar olhando o casal andando de mãos dadas. Vocês já viram aqueles casais que amanhece o dia, hoje é o dia dela. Está lá no Instagram. A mulher da minha vida. Aquela que eu pedi a Deus. Blá, 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 blá. E o cara, puxa, que casal bonito. Vai olhar no dia a dia. Vivem se comendo os dois. Brigando. Hoje é o dia deste homem maravilhoso. Olha, é o próprio Deus encarnado. Não, assim também é demais, né? Mas assim, aí eu já estou comparando com Jesus. Não é isso que eu quis dizer. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é assim, é a perfeição. No dia a dia, vivem se digladiando. Então, o que faz a diferença, meus amados, é o que não aparece, é o fundamento. Se o casal está fundamentado nas coisas de Deus, ele estará preparado para as dificuldades. E estar fundamentado nas coisas de Deus não significa estar na igreja, mas é ter uma vida de submissão a Deus, ser um adorador do Senhor, ter prazer em realizar o serviço do Pai, ser envolvido com Deus. E isso é impossível quando nós não sabemos ouvir nossos pais, quando não conseguimos obedecer. Isto traz problemas sérios. Em Mateus 22, verso 37, Jesus diz assim: ame ao Senhor, seu Deus, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Muitos maridos, muitas mulheres, muitos filhos amam o seu emprego, amam o seu namorado, amam a sua profissão, amam os seus projetos de vida, amam os conhecimentos que adquirem com todas as suas forças. E quando precisam, e somente quando precisam, somente quando se faz necessário, é que se lembram de Deus. Como eu disse agora há pouco, Deus se torna um tribunal de recursos e não aquele que faz parte das nossas vidas. E isso quer dizer que pessoas assim são pessoas, infelizmente há que ser dito isso e é tudo, mas são pessoas fadadas ao fracasso. Os jovens que são desobedientes aos pais são fadados ao fracasso. Os maridos que não são sacerdotes de seus lares estão encaminhando suas famílias para o fracasso. As mulheres que não priorizam a função primordialmente estabelecida por Deus contribuem para o fracasso de suas famílias. E por que a família não vai bem? Porque a família começa errado, muitas vezes. Começam com desobediências e muitas vezes as pessoas dão mais ouvidos aos canais dos influencers, aos livros de autoajuda e não buscam a aprovação de Deus e continuam errado após o casamento e formam futuros lares errados. Isso é um círculo vicioso e nós precisamos parar e pensar: vai tudo bem? Vai tudo bem comigo? Vai tudo bem com minha esposa? Vai tudo bem com os meus filhos? E será que a nossa resposta é: vai tudo bem? Ou nós somos um engodo, muitas vezes? Somos pessoas que estamos fingindo algo, mostrando algo. Aparece 10% de pura beleza, mas os 90% que estão submersos é lama podre. São coisas que não agradam a Deus. E eu não estou falando de coisas que não agradam a Deus porque está havendo prostituição, nada, porque não priorizamos Deus. Não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas e, consequentemente, não atentamos para os seus princípios, para a sua palavra, para aquilo que Ele ordena na sua palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis, meus amados, e a culpa não é de Deus. Não, absolutamente não. A culpa é nossa, que escolhemos trilhar caminhos diferentes dos verdadeiros caminhos. O profeta Jeremias, num contexto diferente, claro, mas tem um princípio lá que se aplica bem a isso que eu estou dizendo aqui. No capítulo 6, no verso 16, ele é usado por Deus para reclamar do povo que não estava obedecendo aos princípios do Senhor. E ele diz assim: assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas,
Qual é o bom caminho? Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Nós não temos ouvido as pessoas dizerem, não andaremos no caminho de Deus. Mas as atitudes são de quem diz, não andaremos. Nós até concordamos com tudo, mas as nossas atitudes é de quem não quer andar nos caminhos do Senhor. Nós amamos vir à igreja, amamos estar no ambiente, mas no dia a dia, nos momentos, sobretudo no lar, e olhe, no lar, o que nós fazemos na igreja, ou o que nós fazemos no trabalho, ou o que nós fazemos em qualquer outro lugar, é um reflexo do lar. Se não vai bem no lar, não vai bem nos outros lugares. Mas muitas vezes nós concordamos com tudo isso, mas não queremos colocar em prática. Em outras palavras, nós estamos dizendo, não andaremos nos caminhos do Senhor. Mas eu quero dizer que ainda há tempo de voltarmos para as veredas antigas ensinadas por Jeremias, aqui no capítulo 6, verso 16. Deus diz isso para eles, eu mostrei o caminho para vocês. Desde os primórdios, o caminho é o mesmo, não mudou em nada, mas vocês disseram, não andaremos nesse caminho. Ele diz, perguntem pelas veredas antigas, pelos caminhos antigos, pelos caminhos que eu tracei, pelos caminhos que eu estabeleci. Perguntem qual é o bom caminho e andem por ele, diz o texto. E vocês acharão descanso para a sua alma. Ou seja, se nós queremos uma vida pacífica, se nós queremos dizer, vai tudo bem, como disse a sunamita, nós temos que depender de Deus. O que é interessante é que a sunamita disse, vai tudo bem, e se aproximou de Eliseu, e de repente se ajoelhou aos pés dele e estava angustiada. E o que me chama a atenção é isso, mesmo angustiada, afinal de contas, o filho havia morrido, ela disse, vai tudo bem. Isso demonstra fé no Senhor, que pode reverter as situações contrárias, pode reverter até aquilo que parece ser impossível para os homens. E Geazi se aproximou para tirar a sunamita dos pés do profeta, ele disse, deixe ela que ela está angustiada e Deus não me revelou de que se trata. E aí ela disse, por acaso eu lhe pedi um filho? Eu não disse ao Senhor que não me desse falsas esperanças? E aí, para encurtar a história, Eliseu vai até lá o local e faz o menino ressuscitar. E após o menino ser ressuscitado, ele entrega a ela e diz, tome aqui seu filho. Ela diz, eu sei, eu agora sei mais do que nunca. Aí eu já estou enfeitando, que o Senhor é um homem de Deus. Mas em tudo isso, chama a atenção o fato dela não ter se desesperado, embora muito angustiada. Ela confiou no Senhor, viajou até onde Eliseu estava e disse, vai tudo bem, porque ela tinha certeza que Deus poderia, de fato, fazer com que tudo ficasse bem. Nós precisamos fazer isso, mas para que nós façamos isso, confiemos que Deus pode fazer tudo isso, tudo tem que estar bem. O meu relacionamento com Deus tem que estar bem. O relacionamento da minha família com Deus deve estar bem. Pais, digo eu aqui, que ainda há tempo que nós devemos voltar para os caminhos antigos, restaurar os relacionamentos e cuidar das nossas famílias, maridos, mulheres. Eu digo isso, filhos, atentem para isso. Os pais devem cuidar de seus filhos, não devem fazer como Pilatos, que lavou as mãos, porque Deus irá requerer de cada um. E cuidar não é somente dar a roupa, dar educação, dar escolas e trazer para a igreja, que é importante. Mas não é só isso, é sobretudo viver os ensinamentos, os caminhos de Deus ali no lar, no dia a dia, em tudo que fazemos. Os filhos, sobretudo aqueles que já estão em idade, já são adolescentes, jovens, aprendam a cuidar de seus pais, aprendam a ser obedientes a eles, ouçam-os, para que vocês possam ir bem nos seus projetos. O apóstolo Paulo diz assim, ama o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos
visto muitos filhos, alguns até casados já, que não sabem honrar seus pais. Uma das coisas que eu admiro na cultura japonesa é que os filhos são treinados para cuidar dos pais. Muitas vezes até deixam os seus lares para ir cuidar dos pais quando os pais estão mais velhos. Aqui na nossa cultura, o filho que mais se lembra muitas vezes, como diria meu avô, que já é falecido, constrói um quartinho lá no fundo do quintal e bota o velho para morar lá, ou a velha, ou o casal. Ou então, nos dias mais modernos, pagam um asilo, porque não querem cuidar dos pais. E não querem porque isso começa no dia a dia. Nem os pais se impõem como crentes, mostrando a palavra de Deus, e nem os filhos querem aprender como tais. E por isso a gente tem visto uma sociedade muito desorganizada. Em frente ao prédio que nós moramos, tem algumas aqui em Campina Grande. Eu sei que em frente ao prédio que nós moramos tem uma, não sei como é o nome, acho que é Casa da Terceira Idade, da Melhor Idade, não sei, não lembro agora. Lá é só de homens, tem umas para homens, tem umas para as mulheres, e às vezes eu fico olhando assim da varanda lá de casa, eles ficam ali do lado de dentro, olhando a rua, não aparece ninguém, solitários, e eu fico pensando, tantos sonhos que tiveram, até quando nasceram os filhos devem ter vibrado, mas hoje estão aí, relegados. E às vezes acontece de falecer um e o que aparece eu acho que o abrigo deve ter convênio com essas casas de pós-vida para buscar, mas a gente não vê aparecer nenhum parente, muitas vezes. E sabe-se lá se não tem uns que têm parentes que são crentes ou coisas do tipo. Antigamente nós tínhamos um projeto aqui na igreja que um dia eu espero que ele volte, que era às sextas-feiras à noite, acho que por volta de 10, 11 horas, não me lembro bem o horário, nós saíamos nas ruas centrais de Campina Grande. Aqui tem Everton que ia, tem Débora, não sei quem tem mais aqui que fazia parte na época, não me lembro. E nós íamos levar cobertores, íamos levar lanches para eles e a palavra de Deus. E muitas vezes nós encontrávamos pessoas que diziam, meu filho é obreiro da igreja tal, minha mulher é obreira, mas eu era viciado em cachaça, me expulsaram de casa. Que cristianismo é esse? Que os filhos não querem cuidar dos pais, só se tiver tudo bem. Filhos devem aprender a cuidar de seus pais, obedecer a eles, ouvirem, para que possam ser bem-sucedidos em suas vidas. Nós devemos, todos nós, sem exceção, atentar para as veredas antigas, porque isto é bíblico e nós precisamos atentar para isso. Então, queridos, caminhando para o final, eu quero dizer o seguinte: se nós estivéssemos no lugar daquela tsunamita, vivendo situações complicadíssimas, e o Senhor mandasse nos perguntar, vai tudo bem? Qual seria a nossa resposta? Que nada, Senhor, vai tudo bem, tu não sabe como é que estão as coisas? Ou nós diríamos, vai tudo bem porque temos um relacionamento com Ele e confiamos que Ele é soberano e Ele fará o melhor para nós. Ainda que não seja o que nós queremos, mas fará o melhor. Qual seria a nossa resposta? Isto é uma pergunta para que nós reflitamos sobre o assunto e possamos entender o que é que precisamos fazer para mudar o quadro, se for necessário mudar. Se não for necessário, que continuemos nos esforçando para que, ao ser indagados pelo Senhor, possamos dizer, vai tudo bem. Mas se não, queridos, precisamos fazer os ajustes. E os ajustes, às vezes, doem, porque toda mudança implica em dificuldades, mas ainda assim são necessários, são absolutamente necessários. Se nós não atentarmos para isto, nós, quando abrirmos os olhos, estaremos muito distantes das veredas antigas. E para voltar dá trabalho, porque muitas vezes a gente não sabe nem o caminho. Se for uma pessoa como eu me perco até dentro de elevador. E alguém pode achar engraçado, mas é verdade. Porque você entra no elevador aqui, você está vendo a rua para o lado direito, essas coisas. Quando você sai, você quer a rua do lado direito. Desde que o elevador sai, a rua é para o lado esquerdo, é tudo ao contrário, quando sai. E se for ali na Santa Clara, que tem uma porta aqui, tem outra lá, e é que eu me perco mesmo. Entra pela porta da frente, sai pela dos fundos, no elevador,
eu fico perdidinho. Eu vou num lugar, eu tenho que ir inúmeras vezes no mesmo lugar para aprender o caminho, e assim mesmo eu erro. Toda vez que tem eventos lá na igreja do Evangelho Quadrangular, Débora sabe, eu vou com ela e me perco toda vez, porque é um lugar que a gente nunca anda. Eu tenho essas dificuldades de, de aliás, eu quero saber qual é a dificuldade que eu não tenho. Essas dificuldades de me encontrar no caminho. Mas vejam, por exemplo, eu paro num shopping, eu tenho que decorar exatamente qual foi a garagem, o andar, porque senão eu tenho que sair de um em um procurando um carro. Né? Vou no estádio do Amigão, tem que parar num canto que seja referência, porque senão eu só saio depois de sair todo mundo, que eu ver o carro sozinho, porque eu me perco. Né? Mas vejam, e aí eu estou dizendo isso porque quando a gente se perde, para voltar para o caminho dá trabalho. Porque eu, além de me perder, eu não consulto o GPS. Aí eu penso, é por aqui, deixa que é por aqui. Então eu só vou me distanciando cada vez mais. Quando eu venho me ligar, eu já estou muito distante. Nós precisamos, no entanto, ligar um GPS chamado a Palavra de Deus e colocar nossas vidas de novo nas veredas antigas, para que possamos dizer, vai tudo bem, para que possamos dizer, Senhor, vai tudo bem, porque o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor é o centro do meu lar, o Senhor é quem me orienta a cuidar dos meus filhos, o Senhor é quem me orienta a me relacionar com o meu cônjuge, o Senhor é o centro. Se o Senhor não for o centro, não adianta insistir, nós iremos nos distanciar cada vez mais. Que nós olhemos para isto e atentemos para os alertas de Deus, porque Deus vai nos alertando e nós muitas vezes ignoramos, como se disséssemos, não queremos esses caminhos, e quando cuidamos já é tarde. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a atentar para aquilo que Ele nos ensina e assim colocar em prática nas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai eterno, Pai santo, Pai querido, Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença em oração para dizer, Senhor, nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, sabemos que cometemos erros, muitas vezes crassos, erros que ferem a Tua santidade e que, além de ferirem a Tua santidade, nos trazem prejuízos. Isso também acontece nos nossos relacionamentos, isso também acontece nos nossos lares. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a graça de reverter a situação se for necessário, e se não for necessário, que nós continuemos firmes nas veredas antigas. Não saiamos nem para a direita, nem para a esquerda, para que assim possamos ter um motivo para dizer, vai tudo bem. Se tudo não está bem, Senhor, nos ajuda a colocar em prática os Teus ensinamentos para que tudo fique bem. Não há como ficar bem se o Senhor não estiver presente nas nossas vidas.